Olá, sejam bem-vindos ao Panorama Goiás. E o panorama dessa semana está incrível, gente. Sabe por quê? Vocês sabem que eu adoro a novidade. E a novidade dessa semana, que não é novidade mais, né? A novidade é a nova dica que o Dr. Thiago vai trazer. Então aqui o meu Seneg tá gozando de mim, gente, falando que não é novidade. Claro que é novidade, porque esses quilinhos que ganhamos nas férias não é nossa, é novidade que nós vamos expelir do nosso organismo. E para isso, eu vou chamar seu quadro Saúde e Movimento, que o Dr. Thiago vai dar essas diquinhas aí, desses quilinhos indesejados que ganhamos aí nas férias. Então, roda a vinheta. É isso mesmo, pessoas. Julho já passou, junho já passou, festa junina, comemos, fomos para o Araguaia, inclusive cheguei de lá hoje, quero deixar um abraço para toda a comunidade do Rio, ribeirinha do Rio Araguaia, né? E parabéns a Nayara Azevedo, que fez um excelente trabalho aí às margens do Rio Araguaia. E nesta noite estou com o Dr. Thiago mais uma vez, já estava com saudade, seja bem-vindo, Dr. Thiago. Obrigado, Jorge, boa noite, telespectadores. Pois é, as férias acabaram, julho, Araguaia, um pouquinho de excesso nas alimentações e nas bebidas. Agora está na hora de recuperar o balde que foi chutado, né? E quem chutou o balde, a barraca, chutou tudo assim como eu. Porque eu sou bem moderado, né? Às vezes eu sou bem moderado. Mas eu ganho peso muito fácil, como você acompanha aí. A gente vem nessa luta há mais de anos já e estamos aqui no equilíbrio, graças a Deus. Eu quero até agradecer perante ao público, né, que esse avanço foi totalmente estimulado por você. Você me fez, resgatou minha autoestima aí. Estou aí nessa luta constante. E, de fato, eu sou um dos que voltou mais pesadinhos. Qual que é a dica aí? Principalmente para o inchar. Gente, porque eu acho que eu incho muito fácil. Isso. Retenho muito líquido, né? Isso. Gente, ó, vamos lá. O básico não foge. Primeira coisa, retornar às atividades físicas, né? Porque todo mundo não só extrapola na alimentação e na bebida, mas também deixa de fazer as atividades físicas em virtude das viagens, de estar fora do seu ambiente natural, né? Então vamos retornar às atividades físicas. É interessante que a gente dê um aumento aí nas atividades aeróbicas, tendo em vista a parte de hipertrofia, que é o que eu sempre bato na tecla, né, de ganhar mais músculo. Então, neste retorno de férias, seria interessante aumentar um pouquinho a parte aeróbica, a parte de cardiovascular, né? Aumentar exercícios de esteira, bicicleta, para dar aquela transpirada, remover aquele excesso de líquido acumulado e fazer um treino mais voltado para a parte metabólica mesmo. E, claro, voltar com a boquinha, né, gente? Vamos dar uma cortada naquele carboidrato ruim, açúcares, né? Evitar derivados da farinha de trigo, pegar uma dieta mais voltada para a parte proteica, né? Trabalhar mais carnes e ovos, para a gente realmente fazer essa secadinha aí para tentar se livrar dos quilinhos e da retenção de líquido ocorrida durante as férias. É porque agora é hora de preparar o corpo pro final de ano, né? E porque já tá bem aí, né, Jorge? O tempo tá voando, né? Aqui em off você tinha falado em questão de diurético, do uso excessivo de diurético, né, gente? Eu tô até levando a conhecimento público, achei muito interessante sua fala. Porque sabemos que tem pessoas que, como quase que não existe nem receita, mas o uso indiscriminado de certos diuréticos, as pessoas se automedicam para que, eu vou murchar, tô inchado, vou ali tomar 2 diuréticos para que eu desista, mas isso pode acarretar em outros fatores, piora a saúde, né? Exatamente, Jorge, você lembrou bem, a gente estava aqui conversando em off, o que eu mais recebo em consultórios são pacientes que têm a errônea ideia de que cada vez que você incha é o diurético que vai resolver o seu problema, e infelizmente os diuréticos não são medicações com restrição de receituário, então qualquer pessoa pode chegar num balcão de farmácia e fazer a compra mesmo sem a prescrição médica. Mas, gente, vale lembrar que boa parte do uso indiscriminado de diuréticos pode levar, sim, a distúrbios hidroeletrolíticos, como queda do potássio, cãibras, disfunção renal, pode piorar a função renal daqueles pacientes que já têm uma função alterada. Então, gente, por favor, não utilizem diuréticos sem a indicação médica. Se você quer desinchar dessa retenção de líquido, faz o que eu falei para vocês,
faz uma sauna, vai fazer exercício físico aeróbico, né, de transpirar bastante, e não adianta reduzir a hidratação achando que vai reduzir o inchaço, tá, pessoal? Quem tem um rim que funciona os rins, né, no caso temos 2 que funcionam normalmente, tem que se hidratar adequadamente, principalmente aqui em Goiás, que nós estamos naquela época de seca, né, Jorge? A umidade do ar está muito baixa, então tem gente que acha que beber menos água e ainda forçar com os diuréticos vai resolver o inchaço, mas não é dessa forma que a gente trata, pessoal. Vamos focar realmente em exercícios aeróbicos, se alimentar bem, evitar carboidratos ruins, evitar a bebida alcoólica que já foi extrapolada aí nas férias, e se hidratar bem, e esse inchaço rapidinho vai se resolver. E parecem tantas receitas também de chás aí, né? Diurético, a gente vê na internet, antioxidante, tem algumas dicas tão natural também que é eficaz. A parte natural eu gosto bastante, sabe, Jorge? A gente sabe aí, né, o queridinho das mulheres, né, o chá branco faz um excelente efeito na questão de diurese, na questão desse desinchaço, sem necessariamente levar a um distúrbio de eletrólitos, de perda de potássio, de câimbras e afim. Então, o chá é um excelente meio de fazer isso, mas vamos tomar muito cuidado com os diuréticos sem prescrição. Agora tem uma desculpa que todos nós, né, temos na ponta da língua, não tenho tempo. Mas você pode fazer a caminhada. Qual que é o mínimo de caminhada ou do exercício físico? Existe esse parâmetro, o mínimo para ele poder fazer efeito, ou qualquer quantidade é válida? Com certeza, Jorge. O que eu mais recebo em consultório, até porque faz parte da minha entrevista, quando eu pergunto para o paciente, você exercita, faz algum exercício físico? Aí tem sempre aqueles pacientes que falam, não, doutor, meu trabalho já é puxado. Eu trabalho como pedreiro, eu trabalho limpando casa, eu trabalho descarregando caminhão, enfim. Gente, é importante lembrar que existe uma diferença entre esforço físico e exercício físico. E isso também vale para caminhada. Caminhada é um excelente exercício físico? Sim, mas aquela caminhada com a vizinha, batendo papo, olhando os passarinhos na árvore e andando devagar, não conta como exercício físico. O exercício físico ele tem que durar pelo menos 30 minutos e é necessário que o coração acelere durante essa atividade. A gente faz um cálculo básico, rápido, que é uma frequência mínima, uma frequência submáxima, onde são 220 menos a idade do paciente vezes 0,85. Um casozinho que é um cálculo rápido que a gente faz em consultório. Então, é necessário que o coração acelere. Então, gente, caminhada, passos rápidos e tem que durar pelo menos 30 minutos, tá? Fica aí a dica, né, para você perder aqueles quilos indesejados e desinchar aí devido ao excesso. Mas você não sai daí que eu vou voltar já dando continuidade ao programa e, como promessa é dívida, o Dr. Thiago vai retomar para falar sobre o polêmico PMMA com uma convidada muito especial, especialista em PMMA. Então não saia daí que eu volto já já. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do quadro Saúde e Movimento do programa Panorama Goiás. E, como vários telespectadores nos pediram, trouxemos a pauta novamente para falar sobre o PMMA, né? Para quem não sabe, uma substância utilizada em várias clínicas de estética para preenchimento muscular, preenchimento facial, enfim. E tivemos um caso recentemente de um óbito de uma paciente que fez esse procedimento com um profissional que não era qualificado para estar realizando esse procedimento. Então, trouxemos a pauta novamente e dessa vez eu convidei uma especialista na área, uma grande amiga, a doutora Andressa Melini, especialista em dermatologia, que vai falar para a gente um pouquinho mais sobre esse tão famigerado PMMA. Então, é com vocês. Boa noite, Andressa. Se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho da sua história e já vamos falar sobre o PMMA. Boa noite, eu sou a doutora Andressa, eu atuo na área da dermatologia estética e faço meus procedimentos em consultório aqui em Goiânia. O PMMA é a sigla utilizada para se referir ao polimetilmetacrilato, uma substância conhecida pela medicina há mais de 80 anos. Ele tem vários usos nessa área
para a confecção de cimento ortopédico, para a confecção de próteses dentárias e ultimamente tem sido utilizado indiscriminadamente na medicina estética para fazer o preenchimento, o aumento de algumas regiões corporais. É uma substância que é permanente, que não tem como retirar do corpo depois que é aplicada e que por isso tem sofrido, os pacientes que fazem a aplicação dela sofrem algumas complicações decorrentes do uso. Exatamente. Então, como a Andressa bem disse, pessoal, a doutora Andressa reforçou bem, é uma substância já há mais de 80 anos utilizada em várias áreas da medicina e que começou a ser utilizada na área estética para preenchimento recentemente, mas ela salientou bem que é uma substância que tem várias reações adversas, né? A gente vai falar aí o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia pensa a respeito do uso dessas substâncias para o fim estético de preenchimento de partes corporais. Bom, tanto a Sociedade Brasileira de Dermatologia como a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, elas desaconselham o uso do PMMA para finalidades estéticas. Elas normalmente colocam esse produto apenas para pequenas correções corporais naqueles pacientes que têm a lipodistrofia causada pelo tratamento antirretroviral, que é o tratamento do HIV. Apenas para esses pacientes é recomendado o uso do PMMA em pequenas quantidades e em regiões muito pequenas do corpo, não esse uso indiscriminado que vem sendo feito atualmente. Ele é um produto que pode causar lesões renais, pode causar reações adversas, pode causar alergias, necroses e que vem sendo utilizado em grandes quantidades na área estética, em várias áreas corporais, tanto para preenchimento de glúteo, preenchimento de panturrilha. E a gente sabe que não tem como remover depois, porque ele é um preenchedor definitivo. Boa parte das complicações que acontecem ao longo prazo vem justamente por isso, porque não há um antídoto para retirar essa substância, para degradar ela depois que ela foi injetada. Exatamente. Então, gente, veja bem como é uma substância, sim, que tem os seus usos indicados, específicos, defendidos pelas sociedades específicas, mas também com as ressalvas de não fazer uso para fins estéticos em grandes quantidades, em grandes partes musculares. E aí vale ressaltar que é uma substância que não tem como remover do corpo, pode causar disfunções renais e uma série de complicações, desde rejeição, reação alérgica, necrose. Então a doutora Andressa bem ressaltou. E doutora Andressa, para que os pacientes não fiquem em desespero, existe alternativa para o PMMA? Existe sim. Uma alternativa que a gente utiliza para o tratamento, para o aumento de volumes corporais de maneira segura e de maneira não definitiva. Que se tiver qualquer tipo de complicação, a gente consiga remover ou retirar esse produto, ou até mesmo degradar ele, é o preenchimento com ácido hialurônico e com os bioestimuladores de colágeno, que nós fazemos a aplicação dele no paciente, depois de uma boa anamnese, depois de uma seleção criteriosa dos pacientes, a gente escuta as queixas dele e faz a aplicação e faz o tratamento com excelentes resultados. Os preenchedores de ácido hialurônico são moléculas, né? São produtos que não são definitivos e que a gente consegue sim ter resultados bem legais com o uso deles. Exatamente, gente. Então vejam a diferença, né? O ácido hialurônico, por ser uma substância que o nosso corpo também produz, a gente pode fazer a utilização deles, né, como alternativa ao PMMA, e é uma substância que ela é degradada naturalmente pelo corpo humano, por isso é um procedimento que tem que ficar sendo refeito, né? Tem esse inconveniente, mas gente, quando se trata de segurança e de saúde, nada é inconveniente, né? Fazer um procedimento definitivo que pode lhe acarretar um risco, inclusive à vida, é muito mais interessante fazer um procedimento mais seguro, com uma substância que tem um antídoto, que é biodegradável e que vai te trazer menos riscos. E vale lembrar o seguinte, né, pessoal, para a gente continuar essa pauta neste sentido,
um profissional adequadamente qualificado para fazer esses procedimentos. Então, busque informações sobre o profissional que vai fazer este procedimento em vocês, busque informação sobre o procedimento em si, qual o posicionamento das sociedades médicas, né, específicas, como a Sociedade Brasileira de Dermatologia e de Cirurgia Plástica. E está aqui a doutora Andressa, que não me deixa mentir. Ela que é especialista em dermatologia, trabalha com toda a parte estética em consultório particular e ela também trabalha com preenchimento com ácido hialurônico e você vai poder saber um pouco mais sobre isso aí. Quais são os procedimentos que você tem hoje dentro da sua clínica, Andressa? O que você traz para os pacientes? É a hora do merchan. Bom, nós fazemos os preenchimentos estéticos não definitivos com ácido hialurônico, os bioestimuladores de colágeno, os lasers para tratamento da qualidade de pele, botox, passo-fios de PDO, também substâncias que não são definitivas e que se a gente precisar remover, nós temos essa oportunidade dentro do consultório. Além disso, peelings corporais, peelings faciais e um tratamento capilar para tratamento de queda, de alopécias e das mais diversas condições que afetam o couro cabeludo. Resumindo então, gente, a doutora Andressa é uma especialista realmente na parte de dermatologia, na parte estética, para você que está com queda de cabelo, para você que precisa fazer aquele botox, né, fazer uma harmonização facial, uma harmonização corporal, todos esses serviços são oferecidos dentro do consultório particular dela. E aí vocês vão ter a certeza de estar sendo atendidos por uma profissional formada na área, especializada nesta área de dermatologia estética, tá? Tem o CRM registrado, tanto aqui no nosso estado, um CRM nacional. Então, gente, procurem profissionais adequados e capacitados para fazer esse tipo de procedimento. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, nos acompanhe. Vamos voltar com essa pauta na semana que vem ou na outra, provavelmente, uma pauta muito interessante. E para quem quiser agendar uma consulta com a doutora Andressa, nós vamos deixar aí no final do nosso vídeo o telefone de contato e o endereço onde ela atende. E eu quero agradecer, pessoal, pela presença de vocês, agradecer a presença da doutora Andressa, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade, doutor. Fico muito feliz de vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha prática médica a respeito desse assunto que é tão polêmico. E ótimo, gente. A doutora Andressa vai voltar mais vezes. Quando a pauta é boa, o tempo voa. Obrigado, boa noite e até semana que vem com mais um Panorama Goiás e um quadro Saúde em Movimento. Boa noite, mais uma vez aqui no nosso quadro Casa e Conceito, sejam bem-vindos. Estamos hoje com a Dani Malaquias, que é uma designer e arquiteta especialista em iluminação. Boa noite, Dani. Boa noite, Rosana, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Então vamos lá, eu tenho várias perguntas relacionadas à iluminação. Quando eu vou fazer como uma cliente sua, eu quero fazer a iluminação da minha casa. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que pensar? Bom, a iluminação ela é um universo muito vasto, né? Primeira coisa que você tem que pensar é o que você vai estar buscando exercer em cada ambiente. Porque a iluminação, ela pode ser tanto mais
fria, neutra, pode ser uma iluminação mais quente, e isso vai depender das atividades que você vai desenvolver. Então, por exemplo, a primeira coisa que você tem que saber é o tipo de atividade que você vai estar desenvolvendo em cada ambiente para a gente conseguir desenvolver um projeto de acordo com as suas necessidades. Essas iluminações que você fala, iluminação fria ou iluminação quente, é a questão da coloração da iluminação, por exemplo, é mais amarela, mais branca? Isso, é a temperatura de cor. Ela varia de 2.700 K, que é a mais amarelada possível, similar até mesmo ao nascer do sol e ao pôr do sol, que deixa a gente mais tranquilo, mais aconchegante, é aquela iluminação mais no pôr do sol para descansar. Isso tem até a ver com o fator biológico mesmo. Esse tipo de iluminação, que é a iluminação mais quente, é a iluminação muito indicada para quartos, para salas, para ambientes mais de descanso. Você chega em casa de um dia cansativo, você quer uma luz mais aconchegante. Então, a gente sempre indica nos projetos 3.000 K é o ideal para esses ambientes ficarem mais confortáveis possíveis. E assim, a gente tem crianças, né? Então, eu tenho filhos, a Dani também tem, uma bebezinha, pequenininha ainda. E como que você faz, Dani, para conciliar? Que eu sei que não é fácil. Vida de empresária, arquiteta, mãe, esposa, com todo esse universo do seu trabalho em si. São escolhas muito difíceis, né, que a gente faz ao longo da trajetória. Inclusive, a minha segunda bebê, que hoje está com 1 ano e meio, eu tive ela no decorrer da faculdade em si. E é um desafio. Hoje eu conto com a ajuda da minha tia, né, que ela é babá da Júlia, me ajuda muito. Rede de apoio. Tem uma rede de apoio, minha mãe, minha sogra me ajuda demais, meu esposo também, ele trabalha viajando, mas quando ele tem Goiânia, ele sempre me dá um suporte quando eu necessito. E a mais velha, que já está com 4 anos de idade, a Ayla, ela estuda em tempo integral. Mas então, às vezes a gente até fica assim, ai meu Deus, tempo integral, como é que eu faço, a profissão? É aquele dualismo que eu acho que todo mundo passa por isso, né? Porque eu sei que para as mães e para as mulheres que estão nos assistindo, isso é muito importante. Principalmente relacionado a como desenvolver isso, porque são muitos fatores para estar trabalhando. Mas voltando lá à arquitetura, por exemplo, além do projeto, tem um projeto iluminotécnico, né? Que é feito para as casas que você executa esses projetos. Desse iluminotécnico, para você que está nos assistindo, às vezes não sabe do que a gente está falando, o iluminotécnico é um projeto que o arquiteto faz, que é de suma importância para você construir a sua casa, para, por exemplo, eu colocar um lustre lá na minha sala ou uma luminária diferente e às vezes cair a minha chave de energia. Que isso acontece, isso já aconteceu Sim. na minha casa. E assim, é desesperador. Então, o projeto iluminotécnico, para quem não sabe, para quem não conhece e precisa de um profissional dessa área, isso é muito importante para você poder estar sempre com a sua energia saudável. Hoje nós temos, né, as energias diferentes, energia solar, Isso. tem vários outros tipos. Tem várias modalidades, né? O projeto luminotécnico, ele é importante porque ele vai determinar a potência de cada lâmpada em cada ambiente e juntamente com os engenheiros também a gente tem os projetos que a gente chama de projetos complementares, que é o elétrico, hidrossanitário, estrutural. No caso do elétrico específico, a gente falando agora, o engenheiro elétrico, ele vai colocar o tipo de carga que vai suportar cada ambiente para justamente não acontecer isso, de você estar ligando uma potência equivocada e estar causando uma queda de energia, algo nesse sentido. E como que é feito, por exemplo, você faz esse projeto, entrega esse projeto para o cliente e vai ser feito a execução desse projeto dentro da casa. Aí você conta com o quê? Você conta com empresas, parceiras, quem que é que executa isso? Às vezes uma automação, algo do tipo. Aí como que o cliente, ele consegue, através desse projeto, pegar ele e fazer ele transformar dentro da casa desse cliente? Sim, muito simples, Rosa. A gente consegue da seguinte forma, no projeto luminotécnico, vai toda a especificação, vai uma legenda com cada luminária que vai em cada ambiente, por exemplo, numa sala a gente coloca ali algumas dicróicas, perfil de LED, às vezes tem uma sanca, que é aquela luz dentro do gesso, uma sanca invertida, um cortineiro iluminado que eu gosto de usar muito, que traz uma luz muito
aconchegante, muito agradável. E aí a gente coloca as legendas, coloca a imagem da peça que o cliente vai comprar para ele conseguir estar indo em uma loja parceira, né, fazer essas compras. E tem todas as especificações, se ela é de embutir, se ela é de sobrepor, a potência, a temperatura de cor e às vezes, se for um projeto mais específico em relação a um local de maquiagem, tem até o IRC, que a gente já especifica também. O que é o IRC? O Índice de Reprodução de Cor, que deve ser assim, o ideal seria 100%, né, que é a luz solar, mas hoje a gente está com algumas lâmpadas que atingem até 90%, 95%. Então, quanto mais próximo do 100%, mais real vai estar ali a sua maquiagem, a sua roupa que você vai estar vestindo, você vai conseguir perceber as cores de forma mais real. Tudo isso vai especificado na legenda, no projeto. Com esse projeto, o cliente pode estar indo à loja, mas eu sempre gosto de acompanhar também, porque tem as minuciosidades. E a gente consegue fazer toda a cotação, né, em várias lojas, ver o preço que está um custo-benefício melhor. Em relação à automação também, a gente vai numa loja de automação, coloca tudo automatizado. No mesmo painel você já consegue ligar e desligar a luz. Você pode estar até viajando, né, você simula, finge que tem alguém em casa. Então é muito importante e dá um resultado muito bacana, porque a iluminação ela traz esse conforto, né, de você poder ter várias cenas dentro de um mesmo ambiente. Nossa, isso é bem interessante, essa questão das cenas no ambiente, porque a gente sempre está muito voltado. Quando chega em casa e quer descansar, e a questão da automação é muito bacana, você poder falar assim, desliga as luzes. Isso é algo assim bem mais natural e é um pouquinho preguiça, né, também, de ficar lá desligando e ligando um monte de lâmpadas, principalmente quando se faz uma iluminação muito elaborada. E assim, qual que é... Por exemplo, qual que é a importância do profissional nisso e qual que é o valor em si? Quando você é um profissional dessa área, contratado por uma pessoa, qual que é a importância de se contratar um profissional nessa área, Dani? A importância é justamente o que você mencionou, é o conforto e a segurança que você vai ter no seu ambiente. E o valor também, por exemplo, fica mais em conta para o cliente? Fica, porque o que acontece? Com a legenda em mãos das peças, você vai conseguir fazer vários orçamentos e vai ter um preço, um custo-benefício melhor com aquele orçamento em mãos. É isso que eu falo para todos os projetos. Tanto para projetos de interiores, de imóveis planejados, eu falo, olha, com o projeto em mãos, você consegue ter essa diversidade, saber o que vai te atender da melhor forma possível. E a importância de se ter um profissional nessa área é porque o profissional ele vai conseguir, por exemplo, você está à noite... está com vontade de fazer xixi, quer ir no banheiro. O que a gente indica? Um balizador, que é uma lâmpada pequenininha que a gente coloca próximo ali do seu, entre o quarto e o banheiro, do lado da sua cama. Você não precisa levantar no escuro, tropeçar num brinquedo do menino que ficou esparramado na casa. Você só aperta uma lâmpada que está do seu lado, você liga aquela luzinha, não vai te dar aquele clarão. Então isso é um conforto, é uma praticidade que você tem de saber elaborar os vários tipos de iluminação, porque hoje em dia a gente tem, Rosana, a gente tem as arandelas, que são as luminárias na parede, os balizadores que eu mencionei, que são luminárias mais baixinhas. Para iluminação externa, a gente tem par 20, par 38, são N tipos que você vai conseguir fazer da melhor forma possível. Então, já agora agradecendo a todos vocês que nos assistiram, obrigado por estarem conosco. Nós recebemos a Dani com muito carinho. Obrigada, Dani. Eu que agradeço. Para você que ainda não acompanha o Casa e Conceito, estamos nas redes sociais, no @Casa e Conceito, no Instagram. Lá você pode fazer as perguntas, estamos lançando os convidados, né, durante a semana. E suas considerações, Dani? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês, eu me sinto muito honrada. E se vocês quiserem estar seguindo nas minhas redes sociais, é daniela.malaquias.arc. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho com vocês. Até o próximo programa aqui pela PUC TV. Pronto.